Tudo bem, pessoal? Nesse bloco, a gente vai tratar de mais uma ferramenta, que é gestão de risco. Lembrando, eu não vou esgotar em um vídeo simples, dentro de uma gama completa de orçamento para resultado, sabendo que existem no mercado diversos cursos completos só sobre gestão de risco. Eu não tenho essa pretensão de esgotar aqui, mas eu quero trazer uma experiência que foi realizada com sucesso em gestão de risco sobre aquisições. Aquisições envolvendo recursos externos, que trabalhava com recursos externos e indicadores de resultado. E essa metodologia ela foi aplicada com sucesso, aonde? Na Controladoria Geral da União, na época em que eu estava como ordenador de despesa à frente desse processo. Então, vamos lá. Então, gerenciamento de risco, exemplo de metodologia. A melhor forma é aprender por meio de uma metodologia logo. Então, em dezembro de 2016, eu já estava como ordenador de despesa há mais ou menos um ano e pouco, eu já fazia a gestão de risco, mas ela não estava formalizada, o que é bom. Não parta para formalização se você não tem uma experiência antes na fase interna. É igual licitação. Você só vai para a fase externa quando você superou a fase interna. A fase externa é a publicação dos atos para o mundo exterior. Mesma coisa. Não publique a gestão de risco para o mundo exterior se você não azeitou ela na fase interna. Então, a gestão de risco ela já tinha começado em 2015. Agora, para ter segurança, para aplicar e publicar para o mundo externo, esperou mais um pouquinho, quase um ano. Vamos avançar. Então, essa portaria está no Diário Oficial da União, ela é de 21 de dezembro de 2016, e diz o seguinte: fica instituído o modelo de gerenciamento de risco no âmbito do ProPrevine, que é o Programa de Fortalecimento da Prevenção em Combate à Corrupção na Gestão Pública Brasileira, no Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU, Controladoria Geral da União, considerando os seguintes componentes. Esses 8 componentes aqui, pessoal, são os componentes do COSO 2. Comece em ambiente interno e termine em monitoramento. Avançando. São de responsabilidade da alta administração as medidas e controles necessários ao fortalecimento do ambiente interno. Os objetivos a serem considerados no gerenciamento de risco do ProPrevine são compostos, preste atenção, pelos objetivos constantes do mapa estratégico da CGU, ou seja, porque a CGU já possuía planejamento estratégico, já possui objetivos, já possui o mapa. Então, aquele plano de gestão de risco aquele gerenciamento de risco tinha que considerar isso. Além disso, entregas previstas no plano operacional anual e nos compromissos assumidos na matriz de resultados e produtos do ProPrevine. Essa matriz de resultados e produtos, ela possui indicadores, ou seja, a minha gestão de risco tinha que contemplar, abarcar esses indicadores. Senão, você vai fazer uma gestão de risco achando que está abafando, quando, na verdade, lá para frente, determinado indicador ficou de fora. Continuando. São de responsabilidade da coordenação geral do programa as medidas e os controles necessários à identificação de eventos, à avaliação de risco, à resposta ao risco e às atividades de controle, conforme fluxo constante no anexo 1. Parágrafo 4º. O Comitê de Coordenação Estratégica realizará o monitoramento considerando as informações e comunicações prestadas pela Coordenação Geral do Programa, conforme fluxo constante do anexo 1. Os riscos devem ser avaliados considerando a probabilidade, o impacto e o efeito dos controles existentes, que é outro ponto importante. Normalmente, se fala em probabilidade de impacto. Ok, ótimo. Porém, ao identificar a probabilidade de impacto do risco, o risco a determinado objetivo, o risco a determinada aquisição, o risco a um programa de aquisição, é preciso que você já verifique quais são os controles que já existem. Porque pode ser que alguns controles que já existam reduzam a probabilidade versus o impacto, que eu chamo de área de risco. Então, probabilidade versus impacto se chama área de risco. Essa área de risco, ela tende a reduzir quando você já tem algum controle implantado, certo? Se não tiver nenhum controle implantado, a área de risco, ela sai daqui e continua a mesma aqui. Se já tiver um controle implantado, a área de risco, que era essa, ela diminui.
porque já existe algum controle implantado aqui. Continuando. Ao final do processo de avaliação da probabilidade do impacto, os riscos serão classificados a partir da metodologia constante do anexo 3. Parágrafo 2º. Após a classificação preliminar, será considerado o efeito dos controles existentes, que pode ensejar a revisão da classificação e das medidas e controles a serem adotados. Os riscos serão classificados nas seguintes categorias: aceitável, inesperado, provável e inaceitável. Serão tolerados os riscos aceitáveis, ou seja, eu já estou dizendo aqui, nesse último parágrafo, qual é o apetite ao risco. Se o risco for aceitável, ele tem alguma probabilidade, ele tem algum impacto, mas eu vou aceitar ele e eu não vou tratar ele, porque ele se tornou aceitável. Continuando. Os demais riscos serão tratados em ordem de prioridade, por inaceitável, provável e inesperado. Eu também já estou dizendo o seguinte: se eu não tiver recursos suficientes, eu vou começar pelo inaceitável, depois eu vou para o provável e, por último, fica o inesperado. Continuando. Serão aceitas as seguintes formas de tratamento: evitar, transferir, compartilhar, reduzir, tratar. Para cada risco a ser tratado, deve ser estabelecida a resposta apropriada, considerando o responsável, a autoridade, o consultado e o informado. Isso aqui é o que a gente chama na literatura de matriz RACE, que ela contém o responsável até o informado, contém todo mundo envolvido dentro daquele gerenciamento, daquele risco específico. Então, responsável, autoridade, consultado e informado. O responsável é a área ou servidor que deve conduzir a resposta ao risco. A autoridade é a área ou servidor que aprova a resposta ao risco. O consultado é a área ou servidor que é essencial na implementação da resposta ao risco. O informado é a área ou servidor que deve ser notificado da resposta ao risco. O plano de gestão de risco ProPrevine deve ser elaborado até 31 de dezembro, a fim de orientar as medidas a serem adotadas no ano seguinte. A partir do ano de 2017, o plano de gestão de risco será atualizado considerando o cenário externo, o ambiente interno, os controles internos, os controles implementados, suspensos ou inexistentes. A coordenação geral do ProPrevine enviará relatórios semestrais ao Comitê de Coordenação Estratégica, que é quem? É a alta administração. Então, o relatório semestral vai para a alta administração. Continuando. A atualização da categorização dos riscos em função das medidas será validada nos relatórios semestrais. Ou seja, o que é que eu estou falando? Que em função dos controles implementados, pode ser que determinada área de risco, no começo do ano, a partir do momento que eu implemento algum controle, essa área de risco diminua. Só que não sou eu que tenho que validar. Quem tem que validar é a alta administração, representada pelo comitê, certo? De coordenação estratégica. Aí vamos aqui às fases. Fase 1, identificação de eventos. A partir das fontes de informação serão identificados os riscos. Os riscos podem ser identificados a partir de fraquezas e ameaças ou outras fontes. Então, preste atenção. Nessa primeira fase, no âmbito do ProPrevine, foi elaborada a matriz SWOT. Na matriz SWOT, você identifica dentro do processo de compra, o macro processo de compras, você identificou forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. A partir das fraquezas e das ameaças, foi feito um conjunto de riscos, ou seja, às vezes um risco, ele se originou de duas ou mais fraquezas. De uma fraqueza, junto com a ameaça, gerou outro risco. Existem diversas combinações. E pode ser que algum risco, ele não venha, por exemplo, de fraqueza e ameaça. Pode ser que ele venha de forma intuitiva. Você também não vai desprezar ele. Beleza? Avançando. Avaliação de riscos. Após identificar os riscos e considerando os objetivos estratégicos da CGU, o plano operacional anual, os indicadores e entregas constantes na matriz de resultado e produtos do ProPrevine, será realizada uma análise qualitativa de probabilidade em uma escala de 1 a 5 e uma análise qualitativa do impacto em uma escala de 1 a 5. Da comparação entre a probabilidade e o impacto, será elaborada a matriz de probabilidade e impacto e a respectiva categorização preliminar dos riscos. Para a categorização final, deve ser elaborado o fator dos controles existentes, deve ser considerado o fator dos controles existentes. É o que eu falo. Você tem uma área de risco inicial, só que já existem controles existentes. Esse fator ele vai reduzir essa área para isso aqui, vai diminuir, ok? Continuando. Resposta aos riscos. Para os riscos das categorias inaceitável, inesperado ou provável,
devem ser adotadas uma das seguintes medidas: evitar, compartilhar, transferir, reduzir e tratar. Quarta etapa, atividade de controle. Compreende a implementação e execução das medidas indicadas na matriz de risco, ou seja, a partir do que você estabeleceu de medidas, você tem que definir as medidas e colocar as medidas em prática. Voltando, informação e comunicação. Corresponde ao envio dos relatórios ao Comitê de Coordenação Estratégica. E monitoramento, corresponde à fase de tomada de conhecimento pelo Comitê de Coordenação Estratégica, quanto à execução do PROPREVINE, com os respectivos encaminhamentos. Aqui está o resuminho também de todas essas fases. Escalas qualitativas de probabilidade de impacto. Então, escala de impacto não afeta os objetivos, impede o alcance dos objetivos. Vai de 1 a 5. Lembrando que isso aqui é subjetivo. Então, o que é que eu vou te passar de outra informação sobre gestão de risco? Gestão de risco existe e inclui um caráter subjetivo. Apenas você vai usar uma metodologia, que pode ser essa escala qualitativa, para reduzir o grau de subjetividade. Você reduz, mas você nunca elimina. Vou repetir. Você reduz o grau de subjetividade, mas você nunca elimina. Porque avaliar risco depende da percepção. Lógico, você considera fatores, você traz informações, mas às vezes alguém avalia um risco com impacto 4 e uma mesma pessoa, uma outra pessoa no mesmo setor avalia um risco com impacto 5. 4 para 5 é diferente, não é igual. Mas não é igual. Então, se não é igual, não dá para dizer que é uma ciência exata. O ruim é se você tiver uma pessoa no mesmo setor que uma diga que o risco é impacto 1 e outra diga que o risco é impacto 5. Aí complica, entendeu? Para isso que a metodologia existe, para evitar esse tipo de situação. Ela reduz, mas não elimina. Então, às vezes, um risco para uma pessoa é impacto 5, para outra é 4. Às vezes é 4, para outra é 3. Varia. A metodologia serve para diminuir, mas não eliminar a exatidão na mensuração do risco. Continuando. Agora sobre a probabilidade. Evento extraordinário e muito alta. É importante que, nesse caso, eu tenha uma série histórica. Se eu não tiver série histórica, vai com base na percepção. Se eu não tiver nem série histórica nem percepção, eu posso usar grau 3, porque eu não tenho dados. Então, você joga na metade, 3. Certo? Aqui, pessoal, tem todas as possibilidades. Então, quem vai para a categoria 1, todas essas possibilidades aqui. O que é que você nota vendo essa tabela? Você nota que houve aqui um conservadorismo. Muitos riscos na classe 1, na categoria 1, que é o inaceitável. Alguns riscos na categoria 2 e na 3, e poucos riscos na categoria 4, que é o aceitável. Então, você está vendo aqui, ó, que na categoria 4 só ficou o quê? Probabilidade 1, impacto 1, probabilidade 1, impacto 2. Probabilidade 2, impacto 1. Só isso. Isso aqui vai me gerar a seguinte figura. Isso aqui, ó. Inaceitável, que é essa área aqui. Aceitável, que é essa área aqui. E aqui você tem essa outra área. Duas áreas separadas. Ou seja, você vê que na prática, a categoria inaceitável pegou a maior área, que é justamente para ser mais conservador, para você dizer o seguinte: eu só vou deixar de fora se aquele risco realmente tiver uma baixa probabilidade e um baixo impacto. Do contrário, ele vai entrar em alguma categoria. Agora, lembre, quando você faz essa primeira categorização, você vai gerar uma área inicial de risco. Essa área inicial de risco, ela pode ser reduzida se você já tiver algum controle existente. E aí vamos para o fator. Veja que quando não existe nenhum controle, o fator é 1. Ou seja, isso mostra o quê? Eu tenho uma área, o fator é 1, a área continua a mesma. Eu tenho uma área, o fator é 0,8. Por quê? Porque eu já tenho alguma coisa. Então, ela já reduz um pouco. Eu tenho o fator 1, eu tenho todos os controles que eu podia implementar. Não tem mais nada para fazer. Se você não tem mais nada para fazer, você já implementou todos os controles, então é 0,1. Então, essa área aqui, ela vai ser reduzida em 90%. Ok? É o que está aqui, ó. Mitiga os riscos em todos os seus aspectos, sem falhas detectadas. Você aplica o fator de correção 0,1. E aí você vai dizer, e quando eu não sei? Quando eu não sei, usa 1.
Você não tem informação? Usa 1. Ok? E aí, depois que você aplica o fator de redução, então isso aqui, pessoal, esse resultado aqui, ó, já é o fator após a redução. Ou seja, essa tabela aqui que eu vou te mostrar agora, já é o fator com a área inicial, eu apliquei o fator de correção, e isso aqui já é a área final. Então, a área final, se ela ficar entre 9 e 25, é inaceitável. Se ela ficar entre 2,9 e 9, mas com probabilidade maior ou igual a 2, é provável. Se ela ficar entre 2,1 e 8,9, e a probabilidade fica menor do que 2, é inesperado. E se ficar de 1 a 2, é aceitável. E aí eu fiz uma conta aqui que é importante. Suponha que você tem um risco que ele tem probabilidade 5 e impacto 5. Então, ele vai gerar uma área 5 por 5, 25. Esse risco, suponha que você implementou todos os controles e não tem mais nenhuma falha detectável. Qual vai ser o fator de correção? 0,1. Multiplica 25 por 0,1, vai dar 2,5. 2,5, ele ainda fica no radar. Por que foi feito dessa forma? Para impedir situações esdrúxulas. O risco tem impacto alto, ele tem probabilidade alta, 5 por 5. Eu implementei todos os controles, não tem mais nada para eu fazer. Ele se tornou aceitável. Porém, como o fator é 0,1, o risco que é 5 por 5, ou o risco que gere entre 21 e 25, na combinação de 21 a 25, esse risco, ele nunca se tornará, certo? Ele nunca irá para fora do radar, porque ele nunca se tornará aceitável. Então, um risco 5 por 5, por mais que eu implemente todos os controles, ele continua no radar. Ele, nesse caso, ficaria um risco, por exemplo, provável. E ele continuaria no radar, ele não sairia do radar. Então, isso foi dentro da nossa proposta, da nossa metodologia, teve esse cálculo aí para impedir que isso acontecesse. Que um risco 5 por 5, ele se tornasse aceitável, porque eu entendo, que também é uma coisa subjetiva, que eu implementei todos os controles que eu podia. Ok? E aí está o final aqui, que é a matriz de resposta ao risco. Então, você tem a ordem, tem o risco, tem a categoria e tem as ações mitigadoras. E aí eu trouxe um exemplo. Atraso na aprovação do plano de aquisições. Já existe algum controle existente, a área de risco residual é 4, ele é provável, aqui estão as ações mitigadoras, quem é responsável, quem é autoridade, quem é consultado, quem é informado, o que eu tenho que fazer, certo? E o que foi feito. Tudo que é feito, a gente registrava num processo, para evitar justamente questionamento. Como já se usava o processo eletrônico, ele dá segurança total e validade do que você está fazendo. De que forma o gerenciamento de risco auxilia o orçamento por resultado? Na medida em que a entidade do setor público institui a gestão de risco para seus macroprocessos ou programas de governo, ela consegue atuar preventivamente aos potenciais óbices. O orçamento para resultados deve garantir recursos para tratar os riscos com maior probabilidade e maior impacto. Beleza, pessoal? Então, lembrando, a intenção aqui não era esgotar um assunto, era só para mostrar uma metodologia, um passo a passo de forma simplificada. Existem outros cursos no 3R Capacita que exploram a gestão de risco, certo? E esse sim, a gente vai entrar em etapa por etapa fazendo simulações. O objetivo desse vídeo, dessa parte do curso, é mostrar que sem gestão de risco, o seu orçamento por resultado fica mais distante. E a gente quer que ele fique mais próximo. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.